gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento, nessa noite. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, é um privilégio nós estarmos aqui na sua presença, Senhor, na sua casa. Neste momento, meu Pai, onde nós estamos aqui voltados para orar, para buscar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo casamento, Senhor, por libertações, por famílias unidas, meu Pai, por restauração de relacionamentos, meu Pai. Nós estamos aqui porque nós cremos, meu Pai, na sua palavra, porque se não for a sua palavra, como disse Pedro, para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida, e se não for pelo Senhor, meu Pai, não há outro caminho. Nós vemos o mundo, Senhor, buscando em tantos lugares, tantos atalhos, meu Pai, e só se frustrando mais, com cada vez mais infelicidade, mais amargura, mais tristeza, mais desânimo, Senhor, mais vazio, porque o vazio que nós podemos ter, meu Pai, é a falta do Senhor, porque quando nós temos o Senhor, meu Pai, nós estamos cheios, nós estamos preenchidos, nada mais importa, meu Pai, porque tudo que importa nós já adquirimos. Então já não faz mais sentido, meu Pai, aquelas velhas amizades, aqueles velhos hábitos, a carnalidade, o pecado, Senhor, nada mais faz sentido quando nós já estamos supridos pelo Senhor. Mas quando nós não temos o Senhor, aí sim nada faz sentido. Porque nós tentamos com relacionamentos, com entretenimento, com gastos desnecessários, estamos sempre vazios, meu Pai. Porque o que nos preenche é a sua presença, Senhor. Então eu te peço, fortaleça os corações, fortaleça aqueles, meu Pai, que estavam chateados por alguma razão, entristecidos por algum motivo, meu Deus, que às vezes ao longo desse dia enfrentou situações emocionais, enfrentou situações espirituais, enfrentou situações com familiares, recebeu uma má notícia, Senhor, que o Senhor possa fortalecer os corações, que o Senhor possa derramar da sua unção, da sua graça sobre cada um de nós, meu Pai, porque se não for pela sua graça, nós já perecemos, Senhor. Então derrama sobre nós a sua graça, meu Pai, para que nós possamos nos levantar, lutar com as armas espirituais, não guerreando contra pessoas, meu Pai, mas guerreando contra setas malignas, contra espíritos malignos, contra situações hereditárias, meu Pai. Porque essa é a nossa verdadeira guerra, contra espíritos e não contra pessoas. Então eu te peço, Senhor, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor, abençoa cada um que está nas igrejas, cada um que está pela nossa igreja virtual, que aquela pessoa, meu Pai, que está em outro estado, outro país, que não pode estar em uma das igrejas, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, meu Pai, que tem se dedicado a fazer mais, a fazer melhor, a crescer, a Te agradar, meu Deus. Porque o propósito das nossas vidas, como já falamos em outras oportunidades, não é para que nós venhamos a ser ricos ou famosos. Isso é consequência de um relacionamento. O Senhor nos chamou para termos um relacionamento com o Senhor. Simples assim. E quando nós priorizamos aquilo que deve ser prioridade, todo o restante, meu Pai, que o Senhor sabe que nós precisamos, é acrescentado. Como nós falamos segunda-feira sobre Salomão. Salomão pediu discernimento, pediu um coração com sabedoria. Ele teve um pedido, ele fez um pedido que agradou o Senhor, e por ele ter pedido algo que não foi algo egoísta, algo material, algo que só beneficiaria Salomão, mas o povo todo, o Senhor o favoreceu com tudo aquilo que ele não pediu, de uma forma extraordinária, porque ninguém pode dar mais do que o Senhor. O Senhor é o que melhor presenteia uma pessoa. Então eu te peço, Senhor, que nós tenhamos esse espírito, esse entendimento, que o nosso coração esteja aberto, meu Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos, que os nossos sentidos, meu Pai, estejam todos atentos, prontos a receber mais uma palavra poderosa, mais uma direção poderosa, porque não são palavras minhas, meu Pai, não são orações de outra pessoa, o culto de outra pessoa, meu Pai, é a sua palavra. A única coisa que muda a nossa vida é nós crermos na sua palavra,
porque a minha palavra vai falhar, a palavra de qualquer pessoa vai falhar, mas a sua nunca vai falhar. Então nos ajude a entender, a absorver, a sairmos daqui ser muito melhores do que quando chegamos, com ousadia, com determinação, com coragem, com visão, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que fizemos, meu Pai, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Eu te peço. Abençoa este trabalho, abençoa o restante que nós vamos ter ainda no nosso projeto Casa Firme, esse trabalho abençoado, meu Pai, de 25 horas de intercessão pela família. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada pedido, cada situação que já foi apresentada e que ainda será apresentada, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida, por essa oportunidade. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de conquista está sobre a minha vida e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bom. Graças a Deus, mais uma noite, mais um dia abençoado que Deus nos dá. Diga comigo, por favor, o refinador. Refinador. Vamos começar aqui, com Malaquias 3:3. Olha só. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Vocês dizem, fala comigo, é inútil servir a Deus. Ok. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? É inútil servir a Deus? O Senhor diz, a palavra diz que Deus virá como um refinador, como um purificador. A única coisa que é capaz de purificar o ouro e a prata é o que, pessoal? O fogo. No fogo a gente sabe se o material é bom ou é ruim, né? Se ele resiste ou não. É só no fogo. Então o Senhor vem para nos purificar. E o que é o fogo? O fogo são os testes da nossa vida. São experiências muitas vezes dolorosas, mas que nos fazem crescer. A gente não gosta dos testes, a gente não gosta de ser refinado, mas é assim que a gente se torna resiliente, é assim que a gente se torna uma pessoa forte, é assim que a nossa fé é desenvolvida. Então o sofrimento, ele pode ser visto de duas formas. Ou eu posso sair diferente, eu posso sair maduro, ou eu posso sair apenas revoltado. Eu posso sair mais duro dos problemas. Algumas pessoas decidem endurecer ainda mais, e fracassam mais, e perdem mais tempo, e atrasam mais a vida dela. Outros pagam o preço certo, e aprende, molda sua mentalidade, exercita sua fé, se coloca na dependência de Deus. São escolhas. Quem endurece o coração diz exatamente isso. É inútil servir a Deus, é inútil servir ao Senhor, é inútil. Muitas vezes parece, fala comigo, parece, só parece. Muitas vezes parece que a gente não está atingindo um bom resultado, mas a palavra de Deus está nos refinando, ela está nos trabalhando. Temos passado nos testes da nossa vida, temos passado nos testes da obediência, ou a gente tem achado difícil, a gente tem cedido à cultura, a gente tem falado como todo mundo fala.
Quais têm sido as nossas respostas? Muitos têm aceitado o engano, muitos que estão nas igrejas, porque o mundo a gente não considera, né? Eles já estão no pecado, já estão na cegueira, mas muitos estão aceitando o engano dentro das igrejas. E a palavra diz que, eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se eu decido não escolher a bênção, automaticamente eu já escolhi a maldição. Se eu decido não escolher a vida, automaticamente eu já escolhi a morte. Porque as bênçãos, ela não vem da sorte, ela vem da obediência. Fala comigo, a bênção, ela não vem de sorte, ela vem da obediência. Então, se eu não escolho uma coisa, eu já estou escolhendo outra. E o Senhor já nos dá a direção. Escolha a vida, tá? Para que você e seus filhos vivam. Então, escolha a vida que você vai fazer bem para você e para os próximos que virão. Então, o Senhor quer nos refinar, o Senhor quer nos purificar, e isso não vai ser como um algodão doce. Vai vir como fogo. Vai vir com desafios. Aqui em Lucas 17, 1, diz assim: e disse a seus discípulos, fala comigo, as ofensas virão, mas ai daquele de quem elas vierem. Então a palavra está falando, Jesus disse, vai ter ofensa, tá? Vai ter esse tipo de situação, mas ai daquele que, de onde vier aquilo. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você, fala comigo, 7 vezes no dia. 7 vezes. Ok. E 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, me perdoe. Perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, fala comigo, aumenta a nossa fé. Olha só. Um dos sinais mais fortes do final dos tempos é o sinal das ofensas. Nada mais atual, né, pessoal? Olha o tempo que a gente vive, né? As pessoas estão numa fase que estão ofendidas com tudo e com todos. O simples fato da pessoa não concordar com ela não é motivo assim, beleza. Hoje em dia, o simples fato de você não concordar com algumas pessoas já é automaticamente um motivo de ódio contra você. Então, olha o sinal dos tempos. As ofensas virão. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Essa geração fraca, essa geração mimizenta. Hoje de manhã eu contei um caos que aconteceu esses dias comigo, que eu estava voltando, estava indo para casa, passei do lado de um posto, com o sinal aberto, estava normal, estava devagar, estava uns 40 por hora, 30 por hora. Estava com o sinal aberto, eu só iria ir reto e virar à direita. O cara veio com tudo, saindo do posto, freou, ou seja, ele que tinha que frear, porque eu estou passando, eu estou na razão. E eu fui passar, e por eu não ter parado, freado de uma vez e dado passagem para o distinto senhor, ele me xingou até a minha moral, me xingou aqui, me xingou daquele pássaro, sabe, de corvo. Eu falei assim, olhei para ele, passei, aí a Mariana falou assim, nossa, se fosse eu ia fazer isso, hein? Aí eu falei assim, então, mas quem é o crente aqui? Esse cara aí está desse jeito aí na rua, imagina que demônio que ele não é na casa dele. Que se na rua ele já está buscando confusão, imagina na casa dele o que ele não faz. Então são pessoas que não precisam de motivo. A pessoa tem ódio e ele quer confusão. E a gente sabe, quando a gente sai atrás de confusão, a gente encontra. Porque sempre vai ter um mais louco, mais desequilibrado, mais endemoniado, mais oprimido do que aquela pessoa. Não do que você, do que você, do que a gente, não, do que aquela pessoa.
Porque as pessoas estão aí, sobrevivendo, vivendo de qualquer jeito. Então as pessoas já estão com ódio, estão iradas, estão frustradas, e elas estão buscando alguém para descontar essa frustração. É a geração mais fraca emocionalmente que já existiu. Então, quando a gente recebeu uma ofensa, o Senhor diz, perdoa. Ah, mas de novo? Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Quem julga o coração da pessoa? Ah, mas ela está de palhaçada, veio 7 vezes aqui hoje pedir perdão, fazendo a mesma coisa. Pois é, quem decide isso é Deus, né? Ah, Senhor, aumenta a nossa fé, porque isso daí não é brincadeira, não. E é isso mesmo, aumenta a nossa fé. Porque aqueles não pediram a fé para fazer milagres, para curar doentes, eles pediram fé para perdoar, pessoal. Veja o nível, o tamanho do desafio que nós temos que enfrentar para agradar a Deus. Porque enquanto a gente estiver muito preocupado em agradar os nossos sentimentos, a gente nunca vai conseguir ter essa fé. Os discípulos pediram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, porque aí está um milagre mesmo para acontecer. É muito interessante essa passagem. Muitas famílias estão precisando aumentar a sua fé. Muitas famílias precisam liberar perdão. Precisa haver perdão. Muitas famílias estão divididas porque tem faltado essa fé. Não está tendo traição, não está tendo espancamento, mas não está tendo perdão. E aí, uma das maiores provas de fé que a palavra nos mostra é perdoar. Para a gente ver como a coisa não é brincadeira. Mas a gente vai ver ao longo da palavra que tudo é possível quando nós estamos focados na coisa certa. Tanto que a palavra diz que se eu vou fazer uma oferta ao Senhor, se eu vou fazer um sacrifício a Deus, mas se eu tiver com uma barreira com o irmão, aquele sacrifício vai ser inútil. Vou perder meu tempo. Porque a ofensa, fala comigo, a ofensa é um veneno. Porque o fim dos ofendidos, que não conseguem perdoar, que não conseguem olhar para frente, que está sempre preso num momento da vida, no que fizeram, deixaram de fazer, o que falaram, deixaram de falar, o fim dessas pessoas, infelizmente, é terrível. São pessoas tristes, pessoas que vivem à margem, pessoas sem credibilidade. As pessoas ofendidas, elas tendem a só reclamar, elas tendem a ser pessoas que vivem falando mal dos outros, com inveja dos outros, criticando os outros, são fofoqueiras. Ninguém quer conviver com gente assim. Somente aqueles que têm o mesmo espírito, que gosta de uma fofoca, que gosta de falar mal dos outros, que é amargurada, aí se junta mesmo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não consegue viver perto de gente ofendida. É muito desgastante, é muito pesado. Então a fofoca, a reclamação, tudo isso é veneno para a minha vida. Está arruinando a minha vida, porque não tem como o Espírito Santo morar num lugar assim. Por que a vida de muitas pessoas não tem progresso? Porque elas sentem, elas falam e elas ouvem. Ah, não falei mal de ninguém, mas você está ouvindo, né? Elas ouvem aquilo que não edifica na vida delas. E a gente tem um exemplo muito claro que a gente vive falando, né? A geração que saiu do Egito, ela foi derrotada justamente por isso, por conta da reclamação. Morreu todo mundo no deserto, porque decidiu ser um povo irreconciliável. Reclamava de tudo. Muitos decidiram ser como o Mar Morto, por exemplo. O Mar Morto, ele recebe um pouquinho de água, mas ele só recebe, ele não dá nada. Ele não manda nada para lugar nenhum, ele só recebe. Por isso que ele é morto. Uma pessoa que só recebe, ela é ingrata. Um ingrato, ele é como um mar morto. Ele está sempre querendo mais.
Ele é um eterno cobrador. O ingrato, ele quer sempre mais. Nunca está bom para ele. É igual naquele provérbio, né, Provérbios 30, que a sanguessuga tem duas filhinhas gêmeas, bonitinhas, duas sanguessugas. Uma dá e outra dá. É a dá. Duas filhinhas gêmeas. É sempre que é mais, a sanguessuga. Você já deve ter visto aqueles filmes do Rambo, né? Que eles entravam lá na água e saía cheio de sanguessuga nas costas. Não sei se é do Rambo, do Schwarzenegger. Aí eles iam lá, machão, ligavam o isqueiro, começava a tirar a sanguessuga lá das costas do cara, né? Outro tempo, né? O pessoal dos anos 2000 já não conheceu essa fase, só dos 80. Então, aquele bicho esquisito, insaciável, está sempre pedindo, me dá. É como o mar morto, o ingrato é como o mar morto. Ele está sempre cobrando alguma coisa, mas não faz nada por ninguém. Aqui em Mateus 24:10 diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqui, desculpa. Aqui na outra tradução do 10 diz assim, ó: então muitos ficarão ofendidos, e trairão e se odiarão uns aos outros. Então aqui o Senhor está falando de falsos profetas, mas não somente os falsos profetas dos altares, que estão aí pregando para as pessoas, mas na vida, no dia a dia, aqueles que estão declarando coisas erradas, contaminando com fofoca, contaminando com murmuração. Se você está aqui nessa noite, se você participa dos cultos, se você frequenta, é porque você acredita nessa palavra, você acredita que esse ministério é um ministério sério, senão você não estaria aqui, não é verdade, pessoal? Isso é óbvio. Por isso que você vem, você, né, faz seu sacrifício, vem, enfrenta trânsito, você está aqui. Por quê? Porque você acredita nisso. Você sabe que aqui ninguém está brincando com você. Você sabe que quando a gente fala, né? Igual a gente tem pedido, manda o seu nome para oração. Como eu tenho pedido, eu já devo estar com uns 70 nomes. Seja comigo, seja aqui nos livros de oração, seja no espaço de guerra, seja naquela pessoa que você confia, que você já conversa. Por que você faz isso? Porque você acredita que a gente está orando, que a gente está intercedendo junto com você. Por quê? Porque você confia na integridade do ministério. Por quê? A palavra diz que não queiram muitos serem líderes, porque esses serão cobrados com maior rigor. Então, se eu venho aqui só com a ideia, né, eu vou fazer um culto, não é um culto. Não pode ser um culto. Daí a importância de mantermos o foco nas coisas certas. Se você vem aqui só para assistir um culto, está errado. Se eu venho aqui para fazer um culto, está errado. Porque aí eu estou me sabotando. Eu estou sabotando a minha vida, eu estou perdendo a minha vida. Por isso que é importante a gente focar nas coisas certas, ter mente ao corpo, ter uma rotina certa, ter leitura da palavra. Isso aqui não pode ser mais um culto. Tanto que eu falei na segunda, ninguém aqui abre mão de um trabalho. Se você não vê alguém aqui, seja eu, seja o Fer, seja o Bispo Anderson, seja algum outro, é porque a gente tem alguma questão para resolver da obra. Porque como é que a gente teria credibilidade para falar assim, venha para os cultos, participa dos cultos. Aí, tô com dor de cabeça, tô com febre, não quero ir hoje. Faz sentido, pessoal? Tem sentido isso? Claro que não tem. Então, se nós não estivermos focados nas coisas certas, a lógica eu vou focar nas coisas erradas. Senhor, aumenta a nossa fé. Claro que Ele aumenta a nossa fé. Eu estou focado nisso? Estou focado nesse crescimento? Porque se eu estou focado nas minhas misérias, nos meus sentimentos, eu nunca vou ter essa fé. Porque a palavra diz, inclusive acho que foi, não sei se foi dessa semana, da segunda-feira ou da semana passada, na sexta-feira,
que a bispa leu aquela passagem: se você se mostrar fraco no dia da angústia, da batalha, é porque sua força é pequena. Ou seja, se eu me mostro fraco, é porque eu sou fraco. Se eu sou uma pessoa descontrolada, é porque eu sou fraco mesmo. Se eu me mostro descontrolado, é porque minha força continua pequena, porque eu não tenho pedido ao Senhor, perseguido que Ele aumente a minha fé. Porque eu não tenho focado nas coisas certas, eu tenho focado em uma série de coisas, nos sentimentos, na raiva, no ódio, na ofensa, menos em Deus, menos na palavra, menos no crescimento, menos no amadurecimento. Então, se eu me mostro fraco, se eu continuo cedendo às mesmas coisas, às mesmas emoções, às mesmas reações, é porque a minha força é pequena mesmo. Se te mostrares fraco, é porque você está fraco. Olha, é simples, se eu não estou forte, eu estou o quê? Eu estou fraco. Olha aqui em Mateus 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até o fim de semana, não é até o fim do propósito, até o fim, todos os dias. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o amor, ele é uma lei. Ame o seu próximo. Ele não é um sentimento. Então, para eu praticar o que diz a palavra, eu tenho que perseverar até o fim. Eu tenho que passar por cima dos meus sentimentos. Eu nunca vou obedecer a palavra se eu esperar ter um sentimento que me apoie a obedecer a palavra. Um sentimento nunca vai me apoiar a obedecer a palavra. Ele sempre vai me apoiar a ir de acordo com as minhas vontades e não com a vontade de Deus. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela não perdoa, ela trai, ela fala mal dos outros, ela conhece a palavra, mas ela não está disposta a obedecer, ela não está disposta a ir até o fim. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Por que a gente não faz o que tem que fazer? Porque não está disposto. É algo tão sério que a maioria das pessoas que diz que foram ofendidas, na verdade elas não foram ofendidas. Mas como ela acredita naquilo, são crenças. É aquilo que ela acredita, então ela coloca como uma ofensa, que é o exemplo que eu dei no comecinho. O fato de você ajudar uma pessoa corrigindo, ou dando uma dica, ou não concordando com ela, já é razão para ela te odiar, para se ofender. Tem uma frase, né? Uma vez eu ouvi que hoje em dia as pessoas não têm o direito de não se sentirem ofendidas, então elas devem se sentir ofendidas. É o nível de mentalidade hoje em dia. Então, quantas vezes que a pessoa, vamos falar aí de um relacionamento, a pessoa está tentando acertar, ajustar as coisas, e ela fala a verdade, ela mostra, isso daqui não é legal, não gosto quando você faz isso, faz diferente, tal, e a pessoa recebe como um ataque. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? Às vezes você está falando para ajudar, mas não, você está me atacando. Quantas vezes um filho que recebe uma correção, já se fecha. É um nível infantil ainda de emoção. Então, quando uma pessoa não recebe o que ela queria, ela se sente ferida. Ela não recebe o que ela estava esperando, ela se sente ofendida. Por quê? Por nada. Simplesmente não foi dado o que a pessoa achava que ela merecia receber. Em vez de receber, às vezes, uma correção, um ajuste, ela acha que ela deveria receber um pedido de perdão, por exemplo, e não é o caso. Mas a palavra está falando, persevera até o fim. Persevera até o fim. Muitos não têm passado nesse teste de ir até o final. Por isso que tem fracassado, tem sido derrotado em áreas da vida. E Deus não quer isso para nós. Olha aqui em 2 Timóteo 2. Ao servo do Senhor, fala comigo, não convém brigar.
mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Deve corrigir, fala comigo, com mansidão. Com mansidão aos que lhe opõem. Olha só a sabedoria, está se opondo a mim, mas eu não estou me ofendendo, não é comigo o problema. Conversa numa boa, explica, trata com mansidão, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, quanta mentira que muitos ainda acreditam, por isso vivem ofendidos. Olha só, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Então quem está se opondo a você, ou se o outro acha que você está se opondo a ele, na verdade você está só falando às vezes, não tem nada. Igual um casal, tem que ter um entendimento no casal, que os dois estão puxando para a mesma direção, mas enquanto um está se achando atacado, ofendido, aí vira essa guerra. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou, fala, aprisionou, para fazerem a sua vontade. A vontade de quem? De Deus, né? Sim? Ou do diabo? Do diabo. Olha aqui na Viva. Então eles cairão em si e escaparão. Vou cair em si, vou cair aqui, na consciência, agora tá ligado. E escaparão da armadilha da escravidão do pecado que o diabo utiliza, e assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Muitos caem nessa armadilha praticamente todos os dias, e às vezes, várias vezes ao dia, fazendo a vontade do diabo, se ofendendo, brigando, não respondendo com mansidão, brigando aqui, ao servo do Senhor. Você é servo do Senhor, sim ou não? Então, você não convém brigar. Você já leu essa passagem? Tem coisa que está tão óbvia, né? E a gente não às vezes não tem aquela revelação. Está aqui, ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente. Olha só, olha o fruto do Espírito, olha o domínio próprio, para que eu não caia na armadilha da escravidão, do pecado. Muitos vivem caindo nessa armadilha o dia inteiro, todo dia. Então nós precisamos adquirir, o que eu falei hoje de manhã, nós precisamos adquirir um espírito de guerra, não um espírito de conflito. Porque um espírito de guerra nos faz encontrar um inimigo. Nossa guerra não é contra pessoas, é contra espíritos. Então eu me uno na minha família, assim, vamos guerrear contra esse problema. Vamos orar sobre isso, vamos vigiar sobre isso, vamos ajustar essa parte. Mas quando eu tenho um espírito de conflito, é eu contra ela, é eu contra o meu filho. Tudo errado. Então nós precisamos ter um espírito de guerra, não de conflito. Porque senão eu vou ficar alimentando o ódio, vou alimentando a mágoa, vou alimentando o rancor. Muitos que se dizem crentes, mas como que uma pessoa que não vive assim, vive caindo nas armadilhas da escravidão do pecado, brigando com todo mundo, xingando, tendo respostas desequilibradas, como é que pode dizer que tem o Espírito Santo? É impossível. Porque ela continua aprisionada na armadilha do diabo, ela continua aprisionada a sentimentos diabólicos, então não tem como habitar o Espírito Santo na vida dela. Então não tem domínio próprio, ela briga, ela joga na cara o tempo todo, toda oportunidade, ela não trabalha as virtudes do fruto do Espírito. Fala comigo, por gentileza. Uma pessoa aprisionada não consegue fazer a vontade de Deus. Novamente, para reforçar, uma pessoa aprisionada não consegue fazer a vontade de Deus. Aqui no Salmo 55 diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Até você, meu amigo. Até você, meu filho, meu cônjuge. Se fosse um inimigo, a gente até encara, se defende, mas você é da minha intimidade, você é da minha família.
Então a gente só é atraído pelos mais íntimos. A gente não é atraído pelos de fora, pelos que nos odeiam. Porque esse você não espera. Esse não tem uma alta expectativa. Você vai ter com aqueles que estão perto de você. Ah, mas fui enganado, fui traído, fui ofendido. O que fazer? O Senhor já disse, as ofensas, as traições, elas virão. A gente leu no comecinho. Elas são inevitáveis. Mas ai de quem elas vierem. Então elas são inevitáveis. Se elas são inevitáveis, o que eu tenho que fazer? Fala, eu me fortaleço. Eu preciso me fortalecer, eu preciso me curar. E como é que eu me curo, pessoal? Fala, com a palavra. Só tem um jeito de eu me curar. Com a palavra, meditando na coisa certa. Em 1 João diz assim, quem odeia seu irmão, é o que, pessoal? É o quê? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então veja só, um sentimento de ódio me torna equivalente a um assassino. Olha a seriedade disso. E quem é assassino não tem vida eterna, ou seja, quem é assassino não é salvo. Quem é assassino não vai morar com Jesus. Quem odeia o seu irmão, quem carrega barreiras, quem mantém bloqueio com as pessoas, não vai para o céu, não vai vencer, não tem o Espírito Santo. Olha a seriedade. Aí que a gente lembra dos discípulos, né? Com uma mensagem como essa, a gente entende por que eles falaram, aumenta a nossa fé, Senhor. Olha só ao nível que chega o negócio. Um sentimento nos rouba a salvação. Mas é novidade isso para a gente, pessoal? Sim ou não? Não. A gente precisa aumentar a nossa fé, então. Porque saber a gente já sabe. É a prática que está faltando. Então, é inevitável vir as ofensas. Agora cabe a mim, cabe a você, saber lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar com isso. O sinal dos tempos esse sinal dos tempos é mais uma artimanha para levarem as pessoas para o inferno. Porque as pessoas, está todo mundo com ódio de todo mundo. Não precisa matar ninguém, só ter ódio, já está indo para o inferno, porque tudo é mimizento, né? Tudo ofende. Então estão indo para o inferno assim, por pouco, por uma ofensa, uma briguinha. A pessoa já toma decisões radicais, já bloqueia no WhatsApp, já exclui deixa de seguir no Instagram, assim, coisas radicais a pessoa toma já. Então a gente precisa aumentar a nossa fé, a gente precisa amadurecer. Então como é que a gente aumenta a nossa fé? Fala comigo, exercitando essa fé. E como é que nós aumentamos a nossa fé para perdoar? Fala para mim. Se a gente aumenta a nossa fé exercitando, a gente aumenta a nossa fé para perdoar, fazendo o quê? Perdoando. Então, como é que a gente aumenta a nossa fé para perdoar? Deus vai vir aqui e colocar uma graça de perdão na minha vida? Não, Ele vai me colocar em situações bem desagradáveis para eu exercitar se eu aprendi, para ver se eu passo no teste, se eu parei de ser um escravo do pecado, se eu parei de fazer aquilo que o diabo quer, ou se eu agora estou entendendo que eu vou fazer o que Deus quer. Então Ele não vai me tirar o problema de enfrentar uma situação. Ele vai me colocar numa situação. Ele vai permitir que eu entre numa situação. E aí que está o nível de consciência. Então como é que eu aumento a minha fé para perdoar? Perdoando. É fácil? É simples? Não. Mas eu vou exercitando, eu decido não guardar mais lixo na minha vida. E a gente precisa avaliar as coisas com racionalidade. O servo, o que a gente leu agora há pouco? O servo de Deus, ele não briga, ele fala com mansidão. Então alguém veio, falou alguma coisa, criticou você, ou você recebeu como uma crítica, às vezes nem foi, porque tudo é uma maneira de enxergar as coisas. A pergunta que eu fiz de manhã, né? Se você está brigando com alguém, quem está certo? Você está brigando com a sua esposa, ou sua esposa brigando com você, quem está certo? Os dois estão certos. Você está brigando com ela porque você acha que você está certo, não é? Sim ou não?
E ela está brigando com você porque ela acha que ela tem, na verdade, ela não acha, ela tem certeza que ela está certa, não é verdade? Sim ou não? Então, quando um está brigando com o outro, quem está certo? Os dois. Senão vocês não brigavam. A sua mãe já não falava? Quando um não quer, dois não briga? Por que os dois estão brigando? Porque os dois querem brigar. Porque os dois querem ter razão. Então, olha só. Ao invés de ficar brigando, eu trago uma racionalidade agora. Espera aí, vamos avaliar a situação. Porque você vai ter seu ponto de vista, o outro vai ter o ponto de vista dele. Por isso que tem briga. Mas aí a gente vai para a palavra. Está na dúvida? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia está falando em relação àquele negócio? A Bíblia tem todas as respostas que eu preciso. Como diz a bispa, né? O problema é que o povo não quer ler a Bíblia. Aí não sabe. Então vamos avaliar. Tem razão essa colocação? Tem razão? Então vamos mudar. Não estamos aqui puxando para o mesmo lado? Não queremos chegar no mesmo resultado? Então vamos mudar, vamos ajustar o que precisa ajustar. Não tem razão. Cheguei à conclusão que não tem razão. Então por que eu estou ofendido? Lembra aquelas colocações que a bispa já fez em cultos bem antigos? Se é verdade, por que eu estou ofendido? Se é verdade, então eu mudo. Se não é verdade, por que eu também fico ofendido? Se não é verdade, eu desconsidero. Então é o entendimento de maturidade, que é o que a gente precisa entender. Nós precisamos amadurecer, porque os sentimentos, as emoções, elas nunca amadurecem, elas sempre são assim. Eu preciso crescer. Então, tem razão? Vamos ajustar. Não tem razão? Não precisa ofender. Então, ao invés de muitos, como muitos fazem, se armar e reagir com aquela agressividade, com aquela estupidez, né? Eu paro, eu avalio, eu vejo, o que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? E nós vamos ajustando as coisas. Até o fim dos nossos dias, até o último dia da sua vida, você vai ter coisas para aprender. Todos os dias, fala comigo, todos os dias são dias para aprender algo novo, para se conhecer, para mudar. Todos os dias são dias de oportunidades. Mas o que muitas pessoas fazem? Elas perdem 10, 20, 30 anos com a mesma cabeça dura. As células estão mudando, as estações estão mudando, tudo está mudando, o cabelo branco está aparecendo, o pé de galinha está aparecendo, tudo está mudando. Só a mente da pessoa que não muda? Aí isso é muita estupidez, né? Porque todo sofrimento, toda a situação que a gente vive, a gente aprende com ela, ou a gente endurece mais, que é o que eu falei no comecinho. Ou a gente sai melhor, ou a gente endurece mais. Então, quando a gente tem sabedoria, como foi o culto de segunda, a gente pede sabedoria, discernimento, tudo é pedagógico, estou aprendendo. Porque eu entendi, eu lembro, eu leio a Bíblia, a minha luta não é contra a carne ou sangue, é contra espíritos malignos, contra influências malignas. Então, pessoas podem ser usadas pelo diabo, mas eu não aceito ser uma pessoa usada pelo diabo. Vai ter gente que vai te provocar, vai te ofender, vai te xingar. Ele decidiu ser usado pelo diabo, o ruim para ele. Mas o importante é o que eu estou fazendo. Você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre você, sobre a sua mente, sobre suas palavras, sobre seus sentimentos. Então, o outro quer ser usado pelo diabo, eu decido não ser usado pelo diabo. Eu posso ser ofendido, injustiçado? Posso. E é muito melhor estar nessa posição do que ser aquela pessoa que é o ofensor, aquele que comete injustiça, que mente, que calunia. Esse está aí com um problema sério. Porque é muito melhor eu estar no lugar de ser defendido por Deus do que estar no lugar de ser tratado por Deus. Aí que está o lado bom das coisas. Esse é o lado bom da vida, entender que estar do lado certo da vida me traz paz. Eu já não sou mais o escravo, estou na armadilha da escravidão do pecado. Eu tenho liberdade, eu sou livre. Porque eu aprendi que quem leva alívio vai também receber alívio. Então, eu decido crescer.
Eu decido sair daquele padrão, eu decido amadurecer. Deus nos quer em lugares altos. Fala, Deus me quer em lugares altos. Pensando em coisas grandes. Mas muitos têm decidido viver naquela vidinha baixa, pequena. Aqui no Salmo 105 diz assim, ó: mandou perante eles um homem, José, que foi vendido como um servo. Seus pés foram feridos com grilhões, e ele foi colocado em cadeias de ferro, e sua alma, coração, estabeleceu-se como ferro. Então, da mesma forma que foram colocadas algemas de ferro nas mãos e nos pés de José, no pescoço de José, o coração dele também se tornou como ferro, se tornou forte, se tornou resiliente. José é um grande exemplo de um homem que decidiu não ser um ofendido, mas ele decidiu ser um homem livre, mesmo na cadeia. Ele decidiu ter um espírito livre, uma mente livre, um coração limpo, mesmo diante de injustiças. Ele não guardou mágoa de ninguém. Ele creu naquele sonho, nos sonhos que ele tinha. Ele nunca abandonou aqueles sonhos. Aqui em Gênesis 37, olha só. Certa vez José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Por quê? Porque eles acreditaram também no sonho. Eles não queriam. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então. Fala comigo. Veremos então. O que será dos seus sonhos? O diabo usa pessoas usadas por ele para tentar matar os nossos sonhos. O sonho de um casamento feliz. O diabo usa pessoas e situações para matar o nosso sonho de ter uma família estruturada. Mas assim como José, nós precisamos nos manter fiéis aos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Ninguém casa para ser infeliz, ninguém tem filho para passar só desgosto. Todo mundo tem uma boa ideia, né? Tem um sonho, idealiza aquilo. Mas aí o diabo vai lançando situações, pessoas no caminho para tentar matar. Ah lá, todo mundo passou por isso, o mundo é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, vai matando o sonho de todo mundo. Os planos de Deus, lá de Jeremias 29, diz exatamente isso. Os planos de Deus para nós são os de bênção. São pensamentos de não fazer mal, mas de dar o fim que espera. Então é coisa boa. Mas muitos abandonam os sonhos por um caso extraconjugal, por falta de perdão. Muitos abandonam seus sonhos por simplesmente desistir de lutar. Não vale a pena mais. Desistir de perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Abandona os seus sonhos. E o que a gente falou no comecinho do refinador? Os testes nos refinam. Os testes de caráter, os testes de fidelidade a Deus, os testes de fidelidade à sua palavra, os testes de fidelidade à aliança que eu tenho. Os testes de fidelidade. José se manteve fiel a Deus e ao seu patrão, independente das tentações, independente das circunstâncias. Ele manteve a sua integridade, ele não pecou contra Deus, nem contra o Senhor dele, que era um ímpio, mas não era justo, não era certo, não era íntegro, ele manteve a integridade. E José, ele não ficava lá contando com a sorte, não, ele evitava ficar perto dela, ele se afastava da aparência do mal. A gente se afasta, a gente
ainda fica muito próximo das tentações, dos gatilhos, de pessoas, de coisas que me levam a pecar? Será que a gente tem mantido uma integridade, a gente tem se afastado de tudo aquilo que nos rouba a fé, a energia, os sonhos? Nós nos afastamos da aparência do mal? Nós nos mantemos fiéis? Como é que é a nossa postura no dia a dia? No nosso trabalho, dentro da nossa casa? A gente se afasta das críticas, dos gatilhos, das provocações. Qual a nossa reação? Para que a gente realmente consiga manter essa fidelidade, para que Deus realmente aumente a nossa fé, para que a gente passe nos testes. José nitidamente não se tornou uma pessoa amargurada, pelo contrário, ele continuou acreditando em Deus, ele interpretou os sonhos dos outros, quando os dele aparentemente estavam tão distantes. Olha aqui em Gênesis 40, eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, fala comigo, por gentileza, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Olha como é que ele fala, não são de Deus as interpretações? Ou seja, ele continuava fiel a Deus, ele não falou, não interpretar nada, não quero saber de nada. Me conta aí, é Deus que dá a revelação, a interpretação é de Deus. Ele continuava a confiar em Deus, ele não desistiu de viver os seus próprios sonhos, ele continuava fiel, e a palavra está falando, não desista dos seus sonhos. Será que por alguma razão você já desistiu? Não desista, a palavra está falando, não são de Deus as interpretações? É de Deus, Deus te deu um sonho, Deus te deu o projeto, uma família abençoada, um casamento abençoado, não é para desistir disso, é para perseverar, quem perseverar até o fim será salvo. Mas falar é fácil, claro que o dia a dia não é brincadeira, claro que não é brincadeira. Imagina lá José, o dia a dia, anos e anos, o dia a dia, o sol nascia, o sol descia, numa prisão suja, pensando em coisas, pensando na injustiça, na cena, lembrando, talvez tenha apanhado, na cena lá de quando gritaram, me violentaram, estupro, tal, e pegaram ele, e ele não teve reação, não teve o que fazer, era escravo, era estrangeiro, não tinha nome, não tinha nada. Não é fácil. Vamos tentar nos colocar no lugar de José. Ele poderia ter falado como a gente leu no comecinho. É inútil agradar a Deus. Está valendo de nada essa fidelidade. Quantas pessoas que não pensam assim, não falam assim às vezes. Mas quando a gente vê José, o final de José, a gente vê Abraão, a gente vê Isaac, a gente vê Jacó, a gente vê pessoas que terminaram muito bem, porque eles confiaram, fala comigo, eles confiaram na fidelidade de Deus. Fala, eu preciso confiar, mais forte, eu preciso confiar na fidelidade de Deus. Eu não posso desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu preciso confiar na fidelidade de Deus. Exatamente. Em Gênesis 45 diz assim, mas Deus me enviou à frente de vocês. Olha isso daí é chocante. Olha o nível de fé desse homem. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, fala comigo, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha só isso, ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quem falaria isso, pessoal? Quem falaria depois de ter passado tanta coisa, está diante dos caras que prejudicaram ele, que mandaram ele ainda tem a fé, o espírito de falar,
não foram vocês que me mandaram para cá. Claro que foram eles. Eles venderam para os ismaelitas, eles prenderam, deixaram no poço. Mas ele entendeu. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bênção. Eu vim aqui, para cuidar de vocês. Quem falaria uma coisa dessa se não for uma pessoa muito fiel, muito crente na fidelidade de Deus? Porque qual é o comum? O comum é a pessoa jogar tudo na cara dos outros. Não é verdade, pessoal? Sim ou não? O comum é jogar na cara, você fez isso, e a minha vida está assim por sua culpa, e olha o que você me causou, eu fiquei tantos anos nessa prisão, apanhei, fui injustiçado. O normal é esse, o comum é esse. O comum é as pessoas darem uma resposta oposta. Porque o problema da minha vida, porque o que me fizeram foi sua culpa. E ele, olha a maturidade, olha a fé. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele teve a fé, ele teve a maturidade, ele teve paz no coração de dizer que foi Deus que enviou ele na frente com um propósito, para ser bênção na vida do povo dele, inclusive na vida desses irmãos traidores dele, que tentaram tão mal, olha lá, eles estavam lá sendo abençoados por aquele que eles tentaram matar um dia. Olha só, José podia fazer o que ele quisesse, ele tinha toda a autoridade ali, ele podia se vingar, ele podia esquartejar, cortar a cabeça de todo mundo ali. Isso é incrível. Olha a fé na fidelidade de Deus. A gente vê aqui um homem curado, ele não tinha aqui nenhum, não era um feridento igual um monte de gente, infelizmente ainda é. Ele era um homem curado, ele não era um feridento, um amargurado. Isso é o que, pessoal? Fala, isso é Deus. Naturalmente, isso não acontece. Naturalmente, isso é impossível. Aumenta a minha fé, Senhor. Isso é Deus. Mulheres que nós já ouvimos testemunhos que tiveram situações de adultério, de traição, perdoando, conseguiram perdoar o marido, a ponto de falar que não sofre mais com isso, nem pensa mais isso, não fica mais, mas durante um tempo não esquecia, não dormia, não falava, não comia, não conseguia viver. Isso é Deus. Isso é Deus. Quando transforma aquilo que era uma ferida aberta, sangrando, e fecha, e cura. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode nos dar um coração limpo. Então nós precisamos entender que o caminho da vitória muitas vezes está em perdoar. Muitas vezes está em não ficar mais voltando, jogando as coisas na cara dos outros, coisa que aconteceu ano passado, há 5, 10, 20 anos. A pessoa continua lá naquela vida. O segredo, o caminho para vencer, muitas vezes está em não ficar mais jogando as coisas na cara dos outros. É perdoar, é obedecer a palavra. Ah, mas o outro não merece. Mas você merece ser abençoado. Ah, mas o outro não facilita. Mas você quer agradar a Deus. José é um grande exemplo de quem resistiu. Apesar dele ter sido colocado correntes no pescoço, ele ficou com o coração de ferro também. Resiliente. Ele foi refinado no fogo. E que fogo, né? Então busque, essa é a sabedoria que a palavra nos dá. Eu busco a paz. Eu busco a paz, não ter razão. Eu busco agradar a Deus e não agradar os meus sentimentos. Porque quando eu agrado os meus sentimentos, eu estou me sabotando. Deus tem que ser mais importante do que os meus sentimentos. Agradar a Deus tem que ser mais importante do que agradar aos meus sentimentos. José mostrou isso, que a fidelidade a Deus era para ele a coisa mais importante, que a coisa mais importante não era ele ter pensado dia após dia, um dia eu vou me vingar, um dia eu vou me vingar. Não foi a vingança, não foi o trono, o poder, não foi o sexo, não foi ter talvez cedido
a mulher do patrão dele, do Potifar? Foi Deus. O que valeu para ele foi a presença de Deus. Porque, como nós sempre falamos, no final, paga o preço hoje. Quem perseverar até o fim será salvo. No final, pague o preço hoje. Paga o preço agora, perdoa agora, quebra esse padrão de divórcios dentro da sua família. Todo mundo é divorciado. Quebra esse padrão, paga o preço certo. Faça o que deve ser feito hoje. Quebra o padrão de desequilíbrio que todas as mulheres da sua família têm, ou todos os homens da sua família têm. Quebra esse padrão. Quebra esse padrão que você vê se repetindo desde os avós, com todos os seus irmãos, com todos os seus primos, um trai o outro, um é desequilibrado, e tem divórcio, e tem... Quebra esse padrão. Mostra a diferença. Faça o que tem que ser feito hoje. Vamos lutar com as armas espirituais. Vamos pedir ao Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Limpa, cura essa ferida, fecha essa ferida, Senhor. Para que eu venha a abrir portas para o Senhor. Porque eu acabei de ver aqui, a gente acabou de ler. Se eu odeio o meu irmão, eu sou um assassino. O assassino não tem vida eterna nele. Ele não vai para o céu, ele não vai vencer, ele não vai prosperar, ele não vai ser nada, porque ele está no pecado, o Espírito Santo não habita nele. Ah, mas não quero, não gosto, o outro não merece, eu sei, mas você quer agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, por isso eu vou ceder a minha carne, eu vou rasgar a minha carne, eu vou carregar a minha cruz, eu vou negar a mim mesmo para aceitar o Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Senhor. E todas as palavras que vêm para nos dar força, para rebater com a palavra, rebata com a palavra, rebata com a palavra, porque se não for pela palavra, se no dia da angústia eu estou fraco, é porque a minha força é pequena mesmo. Mas se eu me fortaleço, eu me encho da palavra, da fé, da ousadia, de um exemplo como esse, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. Não foram vocês que me fizeram isso. Deus permitiu para que eu crescesse, para que eu amadurecesse, para que eu estivesse num outro nível, para que eu pensasse diferente, para que eu aprendesse alguma coisa. Isso é fé. Isso é não ser mais escravo dos sentimentos. Isso é ter paz. Isso é ter, realmente, viver a vida realmente que Deus tem para nós. Não aquela morte, aquela angústia, aquela tristeza, aquela falta de paz, né? Aquela coisa pesada. Não, eu estou olhando para frente. Esqueça o que se foi, olhe para frente. Veja que eu estou fazendo coisas novas, vocês não reconhecem. Como é que eu vou reconhecer uma coisa nova se eu estou olhando para trás? Eu vou bater a cabeça no poste, na parede. Mas Deus tem coisas novas, parem de olhar para trás. Olhe para frente. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Fala para Deus agora. De acordo com tudo isso que nós falamos, fala para Deus o que é mais importante na sua vida. Para José, foi a fidelidade de Deus. Não foram os sentimentos, não foram as injustiças. Ele estava no lugar certo. Todos os irmãos dele que um dia tentaram prejudicá-lo estavam lá diante dele ajoelhados pedindo misericórdia. O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus pode nos proteger, nos abençoar, nos levantar. O pior lugar que nós podemos estar é onde Deus quer tratar. Então esteja do lado certo, do lado de quem quer agradar a Deus. Fala para Deus que Ele é a coisa mais importante na sua vida. Porque por amor a Ele você vai obedecer. Ah, mas é difícil, aumenta a minha fé, Senhor. Pede para Deus isso, aumenta a minha fé, Senhor. Amém? Aumenta. E Deus vai te colocar em situações para você exercitar a sua fé. Você não está pedindo para aumentar a fé? Ele vai te colocar no fogo. Ah, mas no fogo dói, eu queria algodão doce, não é possível. A gente só é refinado no fogo. Nós somos refinados nos problemas, nós somos refinados nos testes. Fala com Deus nesse momento. Essa palavra é o nosso refinador. Ninguém pode impedir a operação de Deus quando eu sou fiel a Ele.
Ninguém pode impedir a operação de Deus na minha vida quando eu sou fiel a Ele. Às vezes o diabo está falando para você, está falando aí na sua cabeça, esquece esses sonhos, igual os irmãos de José, vamos ver o que vai ser desses sonhos. Esse sonho aí, pode esquecer, o sonho de uma família abençoada, o sonho de um casamento abençoado, um sonho de filhos na presença do Senhor, pode esquecer, está perdendo seu tempo, já foi. Muitas vezes pessoas te disseram isso, muitas vezes o diabo falou isso, muitas vezes você já disse isso. Não acredita nisso. Vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Sabe como é que serão os seus sonhos? Serão abençoados. Seus sonhos serão realizados, porque você confia na fidelidade de Deus. Diga isso a Ele. Como serão os seus sonhos? Diga a Deus, serão realizados, Senhor. Serão abençoados, Senhor. Eu confio na fidelidade do Senhor. Mas parece que está piorando. Mas eu decido obedecer. Eu vou ser provado pelo fogo. Mas está piorando. Exatamente, o fogo é assim. Parece que está piorando, mas eu vou ser refinado. Eu vou passar no teste. Porque no final eu vou viver a realização de cada um desses sonhos. Então creia nisso. Alimente-se disso, dessa esperança. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se dessa fidelidade. Deus é fiel. Tudo é possível àquele que crê. Creia então. Creia e é possível na sua vida também. Alimente-se da fidelidade de Deus. Alimente-se do poder de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se de exemplos como de José. Alimente-se do espírito de José. Alimente-se do coração de José. Alimente-se da força de José. Alimente-se da fé de José. Eu posso não estar vendo mudanças agora, mas a mudança começa em você. Não começa no outro, não. Não espera o outro mudar. A mudança começa em você. Parece que tudo está piorando, mas a obediência vai me levar a uma grande recompensa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que persevera até o fim vai ser salvo. Deus recompensa o esforço. A palavra é muito clara sobre isso. O preguiçoso, ele cruza os braços, ele fica esperando, e a miséria, a derrota vem como um assaltante contra a vida dele. Mas o esforçado, aquele que está lutando, aquele que está perseverando, aquele que está resistindo, ele vai vencer. Ele vai terminar muito bem. Sabe por que muitas pessoas não vencem? Não testemunham? Porque elas param no meio do caminho. Elas param na primeira batalha, quando nós temos que lutar numa guerra. E quando termina essa guerra? Quando você vence. É simples assim. O que você fala quando seu filho pequenininho, o seu neto pequenininho cai? O que você fala? Levanta e anda de novo. O que você fala quando ele cai de bicicleta? Vamos lá, vamos de novo. É assim a nossa vida. A gente sabe o que fazer. A gente só precisa fazer. A gente só precisa acreditar e fazer. Muitos desistem na primeira derrota. Caí a primeira vez, vou parar. Não, aí que eu me levanto. Só termina quando termina. Acredita nisso. Quando eu vou vencer? Quando terminar, quando eu vencer. Pronto. Mas quando vou vencer? Não sei, mas eu vou lutar todo dia. Só termina quando termina. Veja o fim de José. José foi o mais honrado. José foi o mais recompensado. Então sempre vale a pena, pessoal. Planta a coisa certa. Não aceita sair da mesma forma. Libera perdão. Libera perdão, não guarda mais lixo emocional, não. Será que você está aí com o seu familiar? Será que precisa quebrar uma barreira? Vai no seu familiar, vai na sua esposa, no seu marido, vai no seu filho. Tem uma barreira para quebrar, um está de bico com o outro, um está chateado com o outro. Vai nele, perdoa, libera perdão, olha para ele, eu falo, eu te perdoo, eu não quero mais, vamos acertar as coisas.
Eu não quero mais ficar nesse sentimento, eu não quero mais ficar dessa maneira, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais, vamos ajustar as coisas. Às vezes eu estou errando o meu tom, às vezes o que você está falando está certo, mas o tom está errado, então talvez ajuste o tom, pensa mais para falar, pensa numa maneira para falar, mas fala a verdade, claro, e o outro aceita, receba sem ser um ataque, receba sem ser uma afronta, está todo mundo puxando para a mesma direção. Então você tem que liberar perdão, vença o seu orgulho desgraçado. Tem que pedir perdão, vença esse orgulho desgraçado. Só não mantenha mais aquilo que trava a sua vida, aquilo que leva para o inferno, aquilo que impede as suas vitórias, aquilo que fala, que vai ser dos seus sonhos. Se eu não perdoar, se eu não liberar perdão, os meus sonhos nunca vão acontecer. Porque eu estou ainda amando muito a mim mesmo. E está faltando amor a Deus, amor à palavra. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Tenha a visão de José. Você tem a visão de José, vocês tentaram me prejudicar, mas Deus tornou isso em bênção. Então, às vezes aquele parente, aquela pessoa que você nem gosta de conversar, de conviver, perdoa ela. Ela tentou te prejudicar, mas olha aqui, você está aqui. Você está aqui, você tem a oportunidade de fazer tanta coisa boa. Tentaram te fazer mal, mas Deus transformou em bênção. Saia livre daqui em nome de Jesus. Seja leve. Saia leve daqui. Saia leve, seja livre. Aumenta a minha fé, Senhor. Então aumenta a sua fé agora. Aumenta a sua fé liberando perdão. Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para a sua família. Se tiver alguém que veio sozinho, o obreiro vai concordar com você. Concorda com as suas vitórias. Concorda com a vitória da sua família. Dá a mão para sua esposa. Dá a mão para o seu filho. Concordem com a vitória da sua família. Declare que vocês vão viver um tempo diferente. Vocês não vão aceitar mais viver na divisão, nas brigas, nas provocações. Não, Senhor, eu não vou mais aceitar. Eu quero a presença do Senhor. Eu não vou mais fazer a vontade do diabo. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Fala agora isso para Deus. Senhor, eu me comprometo. Eu não vou mais ser derrotado nessa área, Senhor. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele, vão todos se cumprir, vão ser de bênção, vai ser um casamento de bênção, vai ser uma família abençoada, vão ser filhos para a bênção, vai ser uma casa de paz. Eu não vou mais viver nesses gatilhos, caindo nas setas do diabo, não. Se tem gente que é usada pelo diabo, eu não vou ser usado pelo diabo, eu vou ser usado pelo Senhor. Eu vou crer na palavra do Senhor, eu vou sair daqui leve, eu vou sair daqui livre, eu não vou sair daqui carregando lixo emocional, falando das pessoas, jogando as coisas na cara das pessoas. Se comprometa com isso agora, em nome de Jesus. Seja maduro, seja maduro. Eu vou sair daqui, Senhor, eu não vou mais ficar falando desse assunto. Se compromete aí com sua esposa, com seu marido, eu não vou mais ficar jogando isso na sua cara, eu não vou mais falar desse assunto, nós vamos ajustar aqui, nós não vamos mais cair nessa cilada do diabo, nós não vamos mais fazer com que entre a maldição, a divisão no nosso lar. Eu vou trabalhar pela paz, eu vou trabalhar pelas bênçãos, eu vou trabalhar pela união, e nós vamos lutar. Nós temos o espírito de guerra, não o espírito de conflito. O espírito de guerra, nós lutamos juntos contra um problema, nós oramos, nós perseveramos. O espírito de conflito é um contra o outro. Esse espírito você não aceita mais na sua casa, você não aceita mais no seu casamento, você não aceita mais nos seus relacionamentos, seja no trabalho, seja com filho, seja com familiares. Você não aceita mais esse espírito de conflito na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Estenda as mãos para o lado da sua casa,
para o lado daquele parente que você precisa que seja abençoado, que você precisa que tenha um coração quebrantado. Abençoe aquele lugar, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu filho, abençoe o seu marido que pode não ter vindo, abençoe sua esposa que pode não ter vindo, abençoe a sua família, abençoe o seu filho que pode não ter vindo, abençoe, declare ele aqui. Declare aqui sentado com você, declare aqui sentado a família junta, a família unida, juntos, unânimes, unidos, buscando na mesma fé, no mesmo propósito, vencendo juntos, crescendo juntos, sendo abençoados, vivendo a plenitude, vivendo os sonhos do Senhor, vivendo bênçãos, vivendo promessas, vivendo o melhor tempo da sua vida. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, use a sua boca para declarar coisas boas. Não use mais a sua boca para maldição, para críticas, para ofensas, para problemas, para atrair maldição para sua casa, para atrair demônios para sua casa. Não aceite isso. Você vai atrair o Espírito Santo, você vai trabalhar pela paz. Mas alguém não está buscando a paz, mas você busca a paz. Felizes aqueles, bem-aventurados aqueles, os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz. Você trabalha pela paz, você é maduro, você tem sabedoria, você tem entendimento, você não vai mais ser um firidento, você não vai ser mais uma pessoa ofendida, você é uma pessoa segura, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá segurança, o Espírito Santo nos dá identidade. Então eu não vivo ofendido, eu não vivo magoado, eu não vivo brigando com todo mundo, não. Eu sou uma pessoa madura, eu sou um adulto, eu não sou mais uma criança. As minhas emoções são crianças, mas eu amadureci. O Espírito Santo me deu sabedoria, o Espírito Santo me deu discernimento, e eu declaro vida, declaro autoridade, declaro domínio próprio, declaro o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido, eu declaro, meu Pai amado, famílias abençoadas, famílias unidas, famílias cheias de unção, cheias do Espírito Santo, unidas, meu Pai, buscando a sua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, obrigado, Senhor amado, porque nós cremos em respostas, nós cremos em amadurecimento, nós cremos em avanços do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos em famílias aqui, unidas, meu Pai, sentando juntas, orando juntas, vencendo juntas, meu Pai, para a glória do Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos e já sabemos, meu Pai, já temos a certeza dessas vitórias. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.